a todos, eu sou Carolina Carnaúba, diretora na ABM, Associação Brasileira de Especialistas em Migração e Mobilidade Global, e na PwC na área de consultoria em mobilidade global e imigração. O nosso summit deste ano de 2021, com tema central Mobilidade na Pandemia, Trabalho Remoto, Desburocratização e Oportunidades, trouxe num dos painéis a discussão sobre o RH do futuro, tendências e perspectivas, trabalho remoto, mobilidade global, desenvolvimento de talentos e mobilidade. Foi pouco tempo para assuntos tão relevantes. E é por isso que trouxemos um time de peso para focarmos a discussão na questão da diversidade e inclusão racial, no desenvolvimento de lideranças negras e os programas de mobilidade global. Trata-se de uma realidade no Brasil hoje, né, e no mundo. Né? O que é que nós estamos vendo hoje aqui, né, no contexto do mercado de trabalho? É importante a gente contextualizar essa discussão também, pois recentemente participamos de um painel para discutir a importância da coleta e análise de dados para o desenvolvimento estratégico de programas de mobilidade. E de acordo com a plataforma People Insights da PwC, e essa é uma ferramenta de análise de dados que envolveu 131 empresas em 8 setores diferentes e análise de dados de mais de 1 milhão de empregados, a porcentagem efetiva por cor, raça em mobilidade global surpreende bastante. Para que vocês possam ter uma ideia, dos profissionais em processo de mobilidade global, 83% são brancos, 10% são de origem asiática e somente 7% são daqueles que se declaram pardos e aqueles que se declaram negros não chegam a sequer 1%. Para discutir o tema, junto aqui comigo, nesse webcast, estão Ian Nujara, especialista na área de pessoas e cultura, com foco em diversidade e inclusão, atualmente no Nubank. O Ian também é fundador do Instituto Black Office, organização voltada ao empoderamento e formação de lideranças negras através de mentorias e treinamentos. Temos também aqui conosco o Davis Rezende Filho, que fez carreira em grandes bancos nacionais e internacionais, como o JP Morgan e o Itaú Unibanco, e que hoje atua como consultor, mediador, palestrante em ética, diversidade e inclusão, além de sócio fundador da Condurou Consultoria. Neste último mês foi indicado como personalidade pela revista Forbes por sua história de sucesso e destaque. E por último, e não menos importante, eu tenho aqui o Leandro Lemos, que é diretor de engenharia no escritório de Toronto, no Canadá, na consultoria multinacional Dun & Bradstreet, e é também cofundador da Wallow TV, produtora de TV com foco em cultura negra e urbana nos países de língua portuguesa. Então, é importante lembrar aqui, para todos que participam, que o nosso público é formado por especialistas e consultores em mobilidade internacional, advogados, especialistas em imigração, interculturalistas e profissionais da área de recursos humanos. Cada um de nós participantes vai poder falar um pouco da sua história, né, vocês todos, de sua percepção de eventuais mudanças nesse último ano, avanços, obstáculos e perspectivas futuras. Sejam muito bem-vindos. E aí eu queria começar com o Ian aqui, com um questionamento aqui, uma questão. Nós estávamos conversando um pouco antes desse webcast sobre a matéria, né, trazida pela revista Forbes no último mês de maio, que trouxe como tema principal o afrofuturismo. Né? Segundo essa matéria, eu vou abrir aspas aqui para citar, o futuro do Brasil é negro, no sentido de que o protagonismo negro é e será fundamental para a ciência, saúde, cultura, o mercado de trabalho e a economia do país. No que se refere ao mercado de trabalho, que movimentos enxergamos, Ian? O que é que você, com a sua percepção aí na área de recursos humanos, o que é que você tem enxergado nesse último ano tão diferente de todos os outros? Bom, gente, bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com todos vocês, batendo esse papo, falando sobre um assunto tão importante, né, que eu acho que perpassa o tema sobre diversidade. Eu acho que vai muito além de simplesmente a gente falar e focar num tema específico. O Leandro eu já conheço, e o Davis, cara, eu já conhecia de nome, e eu
Vou fazer o papel aqui de fã, né? Eu estava querendo falar com ele, entrar em contato com ele. Então, Carol, você proporcionou esse momento, David. Prazerzaço falar com você. Depois quero falar com você no paralelo. Bom, como a Bacana. Carol muito bem me apresentou, eu sou o Ian. Atualmente eu estou no Nubank, já passei por algumas outras multinacionais, como Ambev, Heineken, e tem um instituto, né, que é o Instituto Black Office, que, conectando um pouco a sua pergunta, discute muito como é que a gente pode levar empoderamento, autoconfiança, é, e exclusivamente a população negra. Então, através do IBO, a gente tem palestras, mentorias, a gente tem várias atividades focadas no desenvolvimento. E quando eu olho, eu gostei muito de uma coisa que você falou, né, que saiu na Forbes, né, o futuro do Brasil é negro. No IBO a gente fala muito uma expressão que o futuro da sua empresa é preto. Isso é uma ótima ideia. Por quê? Porque isso é reflexão, basicamente, dos 56% da população que a gente Nossa. tem aqui no Brasil. Recentemente, e a gente teve esse boom, né, de discussão sobre as questões raciais, sobre as pautas raciais, muito liderada, infelizmente, né, pelo acontecimento com o George Floyd nos Estados Unidos e a sequência de fatos que acabaram acontecendo aqui no Brasil. Teve o caso do João Alberto, tiveram os casos que estão acontecendo em sequência no Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, acende um pouco a lanterna para as grandes empresas, né? Eu acredito muito que as empresas têm uma responsabilidade social muito mais do que uma responsabilidade de capital. Então, como é que as empresas elas começam a ter passos e começam a ter ações para refletir no seu quadro de funcionários também a realidade das empresas, da sociedade. E aí não é só porque precisa ter essa reflexão, né? Porque muito mais além de ser uma questão de social, e aí passando até por interesse genuíno, que muitos têm, outros não têm, mas também beira a questão do business, né? Do negócio. Então, assim, hoje com aparelho celular, né, a gente tem acesso a qualquer tipo de informação. E cada vez mais a gente, enquanto consumidores, cada vez mais a gente, aí eu falo a gente, população negra, a gente vai escolher o que, como e quando a gente vai consumir. Então, assim, indo um pouco além do fato de representar os 56% da população negra, isso também representa negócio, também representa dinheiro, isso também representa talentos, né? Porque quando a gente fala de talentos, se você entra hoje no Complexo da Maré, que foi onde eu morei, por exemplo, você vai ver lá que tem gente que tem muito talento. Só que esse talento ele não encontra oportunidade. Só que quando você pega esse talento e você coloca essa massa pensante para produzir, reproduzindo dentro das grandes corporações, você está produzindo produtos dentro de uma empresa que é o reflexo da sociedade. Então, no médio prazo, isso é muito mais fácil de gerar uma conexão, de gerar um interesse, e isso acaba se convertendo em receita. Então, assim, esse boom que teve recentemente, e que é um boom muito importante, e aí eu volto a falar, né? Não é porque aconteceu só em 2020, porque essa luta vem da minha mãe, vem do meu avô, vem do David, vem de gente lá de trás que está há muito tempo brigando para que isso aconteça. Só que nesse momento a gente está entrando num momento em que não tem para onde correr mais, né? Não tem. Ou você vai ou você vai. E aí, principalmente, considerando que hoje existe uma pressão, e aí é da comunidade internacional, e aí eu falo de grandes investidores, fazendo uma ponte, né, com as questões de ESG, que os investidores estão cobrando cada vez mais que empresas elas investam no tema de diversidade. E aí, principalmente, especificamente falando do nosso caso, falando do Brasil, e que diversidade perpasse ou passe pelo tema das pautas raciais. Então, não tem para onde correr. Sendo bem honesto, não tem para onde correr. O futuro da sua empresa é preto, e isso é uma ótima ideia, porque... E aí eu falo sobre pessoas, eu falo sobre talentos, eu falo sobre desenvolvimento, e aí é um pouco do que a gente vai falar um pouco mais à frente, como é que a gente consegue conectar tudo isso, não só, né, partindo do pressuposto que estamos, enquanto empresas, dando uma oportunidade, mas como é que a gente consegue conectar tudo isso com mudanças efetivas, né? E aí isso vai passar por mobilidade global, isso vai passar por expatriação, isso vai passar por desenvolvimento, isso vai passar pelas nossas mãos. Então, gente,
Era para fazer uma breve introdução, muito só que eu não bom. consigo, eu sempre falo um pouco a mais. Carol. Não, é como sempre, sua participação é super valiosa, Ian, como sempre. Desde os nossos tempos de sala de aula, não seria diferente aqui. Eu queria trazer aqui para o Davis, né, e pegando o gancho nessa participação aqui do Ian, né, que essas discussões sobre o racismo estrutural e institucional passaram a fazer parte da pauta das empresas. Infelizmente, a partir desses acontecimentos super negativos, no caso do George Floyd, no caso do Alberto, então essas discussões elas passaram a fazer parte das pautas das empresas, né, no sentido de revisitar as políticas. Isso aparenta ser mais visível no recrutamento de trainees, né, onde algumas empresas, por exemplo, deram exclusividade a candidatos negros. Eu acho que a Magazine Luiza fez isso, entre outras empresas. Agora, no desenvolvimento de lideranças, eu queria, Davis, que você nos falasse, e eu sei que você escreveu um artigo também ponderando isso, e se você quiser depois dizer onde é que está publicado, que eu acho importante a gente disseminar essa informação também, mas assim, Davis, no desenvolvimento de lideranças, qual é a sua percepção? Tem recrutamento de trainees, mas aquele profissional negro que já está ali dentro, o que é que está sendo feito no sentido de desenvolvê-lo e de tornar a liderança mais diversa e mais inclusiva? Bom dia, Carolina, obrigado pelo convite. É sempre uma honra, eu adoro conversar. Muito prazer, Leandro. Vamos conversar mais também. E Ian, você fez a conexão que eu queria fazer. Eu também estava querendo conversar com você. Já estamos conectados, tá? E vamos aprofundar essa conversa. Bom, meu nome é Davis. Eu sou aqui nesse grupo provavelmente o que tem mais cabelo branco, né? Porque eu gosto de falar que eu sou jovem há mais tempo, porque eu me considero jovem ainda. A coisa é que eu sou jovem há mais tempo que vocês. Já trabalhei bastante no mercado financeiro, no mundo corporativo. Comecei no Real, depois trabalhei no Royal Bank of Canada, no JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Citibank. Depois eu fui CFO de uma empresa de Private Equity e Venture Capital. Sou investidor anjo hoje de 3 startups, quase entrando na 4ª. Eu acho fantástico isso, muito ligado à tecnologia também. Me rejuvenesce muito, né? Depois eu tive uma passagem no terceiro setor, no Instituto Etos. Aí eu fui para o Unibanco como compliance, depois relações governamentais, quando teve a fusão. E depois eu cuidei de uma estrutura de ética. Eu fiquei 8 anos como responsável pela governança de ética, sendo o ombudsman do banco também. O ombudsman com a característica de ser o ouvidor interno, não o ouvidor externo, aquele que fala com clientes. Era uma organização grande, ainda é uma gigantesca organização, o Itaú, à época com 90 mil pessoas, então tinha muito trabalho para ajudar a resolver os conflitos pessoais. Eu saí do banco, foi uma decisão minha, eu já estava aposentado, e eu queria escrever um outro capítulo na minha carreira, então eu montei a Conduru é uma consultoria, eu tenho uma formação de coaching e mentoring também. A intenção era fazer só isso. Eu falei assim, tá bom, já estou aposentado, quero curtir mais meus filhos que já estão grandes, curtir meus netos, já estou com 2 netinhos, e eu queria curtir mais esse momento e atender alguns clientes de coaching, era o que eu queria, mas não deu. Aí tem um chamado que você tem que fazer mais coisas. Eu estava sozinho na minha consultoria, hoje nós estamos com 5 pessoas, com foco em governança de ética e principalmente diversidade e inclusão. Tá? Eu queria fazer um pouco desse panorama. Eu sou apaixonado por isso, eu tenho isso como uma missão de vida, por tudo que eu já passei, de formas diretas e de formas indiretas, por ser negro. E esse ponto que você trouxe, Carolina, achei é muito importante. As empresas hoje, muitas empresas, tem a Magazine Luiza, tem a Bayer, tem o Banco Votorantim, etc., que fizeram programas de inclusão. Eu gosto muito de falar de diversidade e inclusão, mas eu gosto mais de inclusão. Depois a gente pode até debater um pouco mais isso, porque diversidade não é muito difícil você fazer. Tá? Você pode contratar uma consultoria de RH e trazer um monte de pessoas diversas. E aí, o que vai fazer com essas pessoas? Que, por exemplo, não estou dizendo isso, por favor, mas pegar um exemplo de uma empresa que contrata 20 trainees negros ou 20 estagiários negros, eu acho isso fantástico, eu acho realmente fantástico. É uma recuperação, é olhar para o passado, é ver que tem muita coisa que ainda pode ser feita, mas precisa ter um cuidado muito grande nessa inserção, nessa inclusão. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que preparar a empresa para recebê-los.
E aqui eu estou dizendo, pode ser 20 negros, como pode ser 20 homens trans, 20 mulheres trans, gordos, maduros, LGBTQIA+, aqui não importa, mas pegando especificamente esse ponto dos 20 ou 30 trainees ou estagiários negros, é muito importante que a empresa saiba recepcioná-los. A empresa precisa estar preparada para essa recepção. Eles precisam ser acolhidos. E eles têm que ser tratados diferentes, sim, porque tem uma história diferente. Então, eles precisam ser tratados diferentes do ponto de vista de uma mentoria. Eu sou muito a favor de mentoria. Eu acho que eles precisam ter um mentor ou uma mentora mais experiente, que tenha a possibilidade de interagir de uma forma muito pessoal, muito humana. Eu acho que aí precisa bastante humanidade aí, para entender, sabe? Olha, não vai por aqui, vai por aqui. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Enfim, por um tempo. Não é para segurar na mão a vida inteira, não. É por um tempo e depois, sabe? Entrega, é competência, enfim, isso que a gente precisa fazer. Eu tenho visto isso acontecendo bastante nas posições de base, nas posições de entrada nas empresas. Só que precisa incluir. Como é que a gente inclui? Como é que a gente faz? Tem que evoluir. Né? Como a Verna Myers fala, e eu roubo um pedaço dessa fala dela, que é a vice-presidente de inclusão, de estratégia de inclusão da Netflix, que ela fala que a diversidade é você chamar para o baile e a inclusão é você convidar para dançar. E eu incluo isso, não é convidar só para dançar, se não souber dançar, ensina. Uhum. E baila junto com a pessoa. Deixa eu fazer uma conexão com o que você falou, porque assim, essa sua fala me remete muito ao início da minha carreira no mundo corporativo, né? Um dos motivos de eu ter pensado e vislumbrado a criação do IBO é basicamente para pegar a população negra, pessoas negras que estão saindo da faculdade ou que já estão no mercado de trabalho e querem entrar no mundo corporativo, para que eles tenham essa experiência e saibam onde é que estão entrando, no sentido de ter um passo a passo. Eu lembro que quando a primeira empresa que eu trabalhei, entraram 14 pessoas comigo, das 14 eu era o único negro, e as 13 que entraram, acho que eu posso afirmar que 80%, 90% ali tinha coach. Então, assim, todo esse desenvolvimento, toda essa experiência, toda essa trajetória, toda essa mentoria que você falou, todos eles tinham. E isso, quando a gente olha para os próximos passos de carreira, isso faz muita diferença, e eu não tinha. E se não fosse, talvez, ali um pouco do jogo de cintura, eu teria caído no meio do caminho e eu quase caí. Então, esse ponto da mentoria, de ter alguém que vai pegar na sua mão, e é importante que pegue na mão, porque diversidade vem com gap, porque se não investiram lá atrás, precisam investir agora. Se não pegam na nossa mão e se não dá o passo a passo, talvez, no futuro, vai continuar tendo um Davis, um Leandro e um Ian. Porque, assim, a gente aqui, nós três somos outliers, independente do background de cada um e da história de cada um. Quanto mais de nós ficaram pelo caminho porque simplesmente não souberam trafegar, mergulhar, nadar dentro desse mundo corporativo. Então, assim, essa sua fala é muito importante. Não, é exatamente isso, Ian, porque se esses 20 negros não forem acolhidos, não tiverem uma mentoria, não tiverem o respeito da organização, poucos ficarão, porque eles não se sentirão pertencentes àquela cultura. Eles não se sentirão parte daquela cultura. Então, precisa ter realmente um trabalho muito sério. É um trabalho do RH, é um trabalho do CEO, sabe? Muita gente fala assim, mas o RH não consegue contratar líderes negros. O RH não consegue... Caramba, vai o CFO, vai o CEO, vai visitar as universidades, vai visitar as faculdades, pelo olhar que eles têm de descobrir talentos, eles vão trazer os negros das faculdades para trabalhar com eles. Então, precisa ter um movimento da organização. Porque como eu acabo tendo uma rede bastante grande, muita gente me procura, falou, Davis, olha, nós estamos aqui com uma posição, você não pode... Você conhece alguém para indicar? Você conhece alguém para indicar? Mas está cresceu muito nos últimos meses, as pessoas me acessando, e consultoria de RH, headhunters, diretores de RH, pessoas que eu conheço há muito tempo. Eu tive duas situações. Uma me falou assim, Davis, a gente está precisando de uma diretora de RH negra. Eu falei, por que diretora de RH negra? Eu falei assim, não, porque o conselho está pedindo, que os investidores estão pedindo, os acionistas estão falando que nós não temos mulheres e principalmente negros em cargo de gestão, em cargo de liderança, executivos negros. Eu indiquei 2 ou 3, acho que foram 3 mulheres negras
para essa posição de diretoria. Uma delas passou no processo, eu fiquei muito feliz. Um outro me ligou e falou assim, Davis, nós estamos precisando de uma diretora de logística negra para uma empresa que está no Brasil, mas tem sede na França. Então, você conhece alguma negra que que fale inglês, que fale francês, que tenha feito MBA no exterior e que tenha 5 anos de experiência na diretoria? Eu fiz assim, meu amigo, você está querendo que eu vá? Você está querendo ir a uma árvore e colher a fruta pronta? A fruta não está pronta ainda. A gente tem um passo anterior que a gente precisa preparar essas pessoas. Porque você não traz e procura, e é só procurar, e você trabalha 2, 3 anos com essa pessoa e essa pessoa vai chegar na posição que você quer. Então tem muita coisa aqui. Eu acabo falando bastante, eu adoro falar, tá? Não, ótimo, ótimo. É que eu queria pegar o gancho disso que você está falando, o Davis, que explica a falta de diversidade, porque não basta você promover a diversidade, você tem que promover a inclusão e preparar, né, aqueles jovens talentos para assumir posições de diferença. Isso é um processo. E eu queria pegar aqui o gancho e trazer o Leandro para a discussão, porque é fato, existe, né, a gente se depara com a falta de diversidade racial no alto escalão das empresas. E você hoje, numa posição de liderança, eu queria que você trouxesse a sua experiência sendo um líder, e mais ainda, um líder que hoje está num outro país. Leandro, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência para dizer para a gente o que é que você acha que é possível fazer, além do que o Davis e o Ian trouxeram, o que é possível fazer para mudar esse cenário, sendo você hoje dentro de um contexto aí de mobilidade. Perfeito, obrigado, Carol, obrigado pelo convite. Ian, muito obrigado pelo convite, eu conheci o Ian também. Davis, prazerzaço estar falando contigo aqui e vamos se manter conectados com certeza. Bom, eu sou o Leandro Lemos, eu estou fora do Brasil desde 2008. É interessante essa discussão, eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, porque eu tenho 23 anos de carreira já, e ver só, após 23 anos de carreira, eu estou sentado numa mesa para ter essa discussão, né? Super interessante. E um dos motivos que me fez deixar o Brasil foi justamente essa falta de oportunidade de atingir os cargos de liderança. Eu percebi durante a minha carreira que eu atingi um teto invisível, que naquela época, em 2007, 2008, já existia, onde os meus colegas passavam de mim, viravam líderes, e eu nunca tinha essa oportunidade de virar líder. E fora do Brasil, eu via outras pessoas negras sendo os líderes com maior naturalidade. Foi aí que eu cheguei à oportunidade de sair do Brasil e tentar uma carreira no exterior. E o que o Davis falou e o Ian falaram é exatamente isso, né? Abrir portas, né? O que falta no Brasil é abrir portas para nós chegarmos a esses cargos de liderança. Colher a fruta pronta é muito fácil, mas se você abrir portas, tem funcionários com 15, 20 anos de carreira que não têm essa oportunidade de entrar no C-Level, né? Então, as empresas hoje em dia precisam abrir as portas para os seus funcionários e entender que investir em diversidade não é mimimi, não é momento. Investir em diversidade é retorno financeiro, como o Ian comentou. Existem diversos estudos de diversas grandes instituições que relatam isso. Investir em diversidade é retorno financeiro para a sua empresa. E pensando fora do Brasil, no caso da minha experiência, eu sou diretor de engenharia, trabalho com dados, a Dun & Bradstreet é uma empresa com mais de 200 anos. Para vocês terem uma ideia, Abraham Lincoln trabalhou na Dun & Bradstreet. Então, é uma empresa bem antiga, uma das mais antigas dos Estados Unidos, e hoje é global, né? E aqui dentro, a mentoria já é uma coisa natural, é natural. E essa mentoria, é importante a gente frisar o que é essa mentoria. É ensinar Excel, é ensinar dados, é ensinar programação? Não. Essa mentoria, como o Davis falou, é cultural. É trazer essa pessoa para dentro da cultura, explicar como é trabalhar em uma grande empresa, como crescer, para como você atinge o next level, o próximo passo, estando dentro de uma grande empresa, dentro de uma corporação. Isso é muito importante, porque geralmente a gente não tem essa bagagem e por vários motivos, né? Nossos pais não tiveram essa experiência, nós somos os primeiros muitas vezes, então essa mentoria é o que faz a diferença quando a gente entra em empresas desse nível. E trazendo a minha experiência atual, né? Hoje na minha equipe eu tenho pessoas da Índia, do Paquistão, do Irã,
americanos, mexicanos. Então, essa diversidade cultural também ajuda a gente a crescer todos juntos, né? Eu abro o meeting, uma reunião, eu vejo todo mundo querendo se ajudar. Não existe competição. Então, esse nível, acho que a gente precisa também atingir no Brasil. Acabar a competição, quando enxergar um diferente não, mas uma pessoa de outra raça, de outra religião no seu time, se ajudem. Vamos se ajudar todos juntos como uma equipe, isso faz toda a diferença. Ou seja, quando você se expõe a uma outra cultura, né, hoje você está num ambiente fora do Brasil e buscou isso como forma de desenvolvimento seu como liderança, né, você também está desenvolvendo com a competência global, é o que você está falando, né? Exato. E aí, assim, puxando um pouco do que a gente já falou, né? Não basta você simplesmente promover a diversidade, você tem que promover a diversidade e a inclusão também, e trazer isso como valor da empresa, né? Trabalhar mentorias específicas com esses talentos, né, que são recrutados, sejam desde no cargo de trainees e aqueles que estão se desenvolvendo dentro da empresa, tem um olhar especial. E aí, Davis, em termos de mobilidade global, e aí eu sei que o Ian tem uma ambição específica com esse tema, Ian, principalmente no contexto pessoal de desenvolvimento de liderança, eu estou colocando aqui essa percepção minha, e me corrija se eu estiver errada, né? Mas em termos de mobilidade global, normalmente vinculado ao desenvolvimento de lideranças e competências globais, como é que a gente pode promover um ambiente de diversidade e inclusão, né? Repetindo o que eu comentei no início desse nosso bate-papo, os dados estão ali. A porcentagem de negros nos programas de mobilidade não chega a 1% daqueles que se declaram como negros, né? De pardos não chega a 10%. Como é que a gente pode fazer, Davis, dentro da sua experiência aí, toda de desenvolvimento de talentos, né, e tudo mais, como é que esses programas de mobilidade podem se tornar mais inclusivos, né? Sabendo que a mobilidade global é uma ferramenta de desenvolvimento de lideranças e competências. Aberto para todos. Tá, eu vou falar uma expressão que eu não gosto, mas eu vou falar, porque ela está muito batida, tá? Mas é mudança de mindset dos gestores. É mudança de mindset dos líderes. Porque ou eles fazem isso, e aí eu estou falando não só de mobilidade internacional, etc., mas também cuidar da diversidade e inclusão de uma forma muito séria, ou eles fazem isso por um imperativo moral, ou eles vão fazer isso quando tiver uma crise de reputação. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha na organização uma cultura que permita que as pessoas se sintam pertencentes e que saibam que possam crescer em outro lugar, não para sair do país, porque o momento que o Leandro saiu do país, 2007, 2008, realmente ele começou a bater a cabeça no teto e fez assim, puxa, aqui eu não vou ter espaço, não estão me dando esse espaço, então eu vou embora. Precisa ter uma mudança cultural na empresa, não só para fazer, para ficar bem na foto, que a gente chama bastante do diversity washing. É para fazer porque é certo. Esse é o certo a fazer. É certo você dar oportunidade a todos. Eu trabalhei, eu não vou citar qual organização, mas eu trabalhei, quando eu falei no início aqui da minha fala, em bastante bancos estrangeiros, e eu tive a possibilidade, isso eu senti pessoalmente, essa mobilidade, essa possibilidade de uma mobilidade internacional. Existia uma posição fora do país e tinham 3 candidatos. E nós sabíamos quem eram os 3. Os 3 sabiam quem eram os 3. Eram dois executivos brancos e eu. Eu olhei para aquilo e fiz assim, sou eu. Já tô arrumando a mala. Porque assim, conhecendo, os 3 se conhecendo, eu era o que tinha, nos últimos 3 anos, que era uma das demandas da organização, nos últimos 3 anos eu tinha a melhor avaliação. Nos últimos 3 anos eu tinha a entrega mais diferenciada. Bati as metas, porque mercado financeiro, né? A gente sabe como é que é o mercado financeiro. E os outros 2 não. Os outros 2 em um ano, ok,
no outro ano não. Eu falei, pronto, olhando... E tinha gente que passava por menos corredores e sabia do processo, já faziam assim e tal. Eu não fui. Não fui escolhido nesse primeiro ano. Mas deram alguma justificativa? Não, não era o momento ainda. A única Sei. coisa, não, Davis, não é o momento ainda. Aí eu lembrei do meu pai. Meu pai faleceu há muito tempo, esse ano faz 40 anos que ele morreu, mas eu me lembro muito bem que ele falava assim, filho, nós temos que fazer mais. Eu não gosto disso, mas ficou sendo um mantra para mim. Nós temos que fazer mais, nós temos que estudar o dobro, trabalhar o dobro, mas com muita integridade ética e sem abaixar a cabeça. Eu lembrei dele, falei, bom, eu tenho que trabalhar mais então. Não era o momento, tenho que ser mais disciplinado ainda. Não era o momento. E passei o próximo ano e, coincidentemente, no outro ano, tinha uma posição também de uma mobilidade internacional. A mesma coisa, eu olhei em volta e falei, agora sou eu. Não fui. Aí eu pedi demissão da organização. E fui para outra. E fui muito feliz na outra. E fui muito feliz. Teve até a oportunidade de eu ir para o exterior mesmo, nessa outra, mas aí eu fiz as contas com a rede global de RH dessa empresa, em Nova York, eu estava em Nova York, e ela falou, Davis, vem para cá, a gente está precisando de uma pessoa como você não topa vir para cá? Eu falei, eu topo, lógico que eu topo, mas vamos lá, eu sou casado e tenho 4 filhos. Como é que vai ser essa mudança para cá? Ela falou, não, realmente acho que vai ser difícil trazer 6 pessoas aqui para Nova York. Enfim, imagina, gente, isso não é motivo para... Não, acabei não indo, e também por alguns outros momentos da família, minha mãe estava doente, minha sogra doente, enfim, não vem ao caso, mas eu passei por 2 situações como essa, eu estava na boca do gol e não fui. A primeira, eu voltei e trabalhei mais, e fui mais disciplinado ainda, mas na segunda eu olhei e falei assim, esse não é um lugar para mim. E pedi demissão. Eu simplesmente pedi demissão e fui para outro lugar. É uma mudança cultural que as empresas precisam fazer, porque a gente perde talentos, como o Leandro. O Leandro está fora, ele poderia estar aqui. Tudo bem que ele deve ter clientes brasileiros, ele deve trabalhar também um pouco no Brasil, mas cada vez a gente vai perdendo mais os talentos, principalmente nesse momento que a gente está. A gente perde muito talento. Fala aí, Ian, que eu lembrei de você também com esse tema. É porque, assim, é interessante ver o que o Davis trouxe e o que o Leandro trouxe, porque, assim, eu estou puxando aqui na minha memória, mas talvez o Leandro, ele deva ser ali entre as 3 pessoas que eu conheço e que são negras e que hoje trabalham fora do país. E olha que o meu network é muito grande, eu conheço muita gente. Isso já é um sinal de alerta, mas quando eu penso em termos de mobilidade, de expatriação, de oportunidades internacionais, e obviamente, né, reforçando, isso passa pelo desenvolvimento da pessoa, isso passa pelo desenvolvimento do colaborador, eu acho que existe uma responsabilidade enorme das empresas em fazer esse movimento acontecer. Porque, assim como é importante a gente criar as oportunidades, e aí como algumas empresas vêm fazendo hoje, seja no programa de trainee, seja nos programas de estágio, seja em vagas ou programas focados para a diversidade, aí para a diversidade racial, é importantíssimo do outro lado que a gente pare e pense como é que a gente está construindo para as pessoas que estão hoje no jogo. Porque, assim, falar sobre diversidade não começou de agora, como eu falei, né? O Davis e pessoas lá atrás já estavam falando, e tem pessoas como o Leandro que está no jogo, como sou eu que estou no jogo, e que temos as nossas ambições em termos de carreira, de continuar fazendo as coisas acontecer. Só que quando a gente entra no tema de global mobility, de expatriação, e aí a gente poderia entrar aqui numa conversa de inconsciente ou de questão de viés inconsciente, na hora de olhar para o desenvolvimento do colaborador, muitas vezes não passa na cabeça que o colaborador negro, ele também precisa dessa experiência internacional. Então, assim, hoje as vagas de mobilidade, do meu ponto de vista, elas ainda ficam muito restritas às mesmas pessoas. E aí eu não incluo nessas mesmas pessoas negras. E aí o David trouxe a questão, né, do mindset, né, que eu acho que é realmente a questão do mindset. Não está no imaginário desses gestores, cuja maioria são homens e brancos, tomar essa decisão. E aí o David também trouxe um outro ponto, que como é que na posição dele, lá atrás, ele teve que fazer um pouco a mais, estudar um pouco a mais para que as oportunidades, depois de várias negativas, aparecessem. Eu tenho certeza que não foi diferente com o Leandro e não é diferente comigo. Eu sou um pouco crítico a essa coisa da gente ter que fazer um pouco a mais, porque isso tem um impacto
muito grande, em vários lados, É impacto na sua produtividade, é impacto no como você vai se perceber ou vai se colocar percebido dentro daquela estrutura. E aí, o impacto principal e direto é na sua saúde mental. Porque hoje, quando a gente fala de produtividade, isso se conecta ao ponto de entender no final do dia quem vai ser expatriado ou não, quem vai ter oportunidade internacional ou não, quem vai ser desenvolvido ou não. Mas quando a gente olha para todas essas vicissitudes que acontecem, a gente, enquanto população negra, a gente tem que estar atento a várias coisas. E aí isso acaba tendo impacto no como você vai entregar, no como você vai produzir, porque, diferentemente de uma pessoa branca, por exemplo, está simplesmente parado, entra na empresa, a única preocupação é entregar, a gente entra com a preocupação de entregar, de pensar na roupa que a gente vai vestir, se nosso inglês está bom, como é que o nosso interlocutor está imaginando a gente. Então, assim, são várias coisas, são várias características, são várias coisas que acontecem nesse meio do caminho que, honestamente, é humanamente impossível você querer comparar uma produtividade de uma pessoa negra no contexto que a gente está com a produtividade de uma pessoa branca. Então, assim, fazendo uma conexão com o que o David trouxe lá no início, eu não acho que é questão de baixar régua, porque a gente é muito bom, a gente é bom pra caralho. Eu acho que é questão de, no contexto que a gente está, como é que você tem olhar diferente para pessoas que historicamente foram tratadas como diferentes. Não é que nós nos colocamos na posição de ser diferente, fomos tratados de forma diferente. Então, assim, é um princípio aristotélico, né? Desculpa, David. Não, eu já vou passar por Leandro. Desculpe, Leandro. Então, desculpa interromper. Isso da régua, você matou, porque eu já tive em algumas situações que as pessoas falavam da régua. Eu falei assim, não é para baixar a régua, é olhar a régua diferente. A régua é a mesma, mas você tem que olhar por outro prisma, você tem que trazer outros olhares. Isso que você trouxe da saúde mental é importante, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia, etc. Mas quando a gente olha de uma forma global, quando as pessoas parecidas comigo, talvez, tenham que se dedicar mais, trabalhar mais, ser mais disciplinados, etc., tem todos os impactos. Todos. Impacto na produtividade, impacto na saúde mental, impacto na família. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos que são mais próximos, depois eu tive um intervalo aqui e tive mais 2 filhos da mesma esposa. Então, nessa época que eu tive os filhos há mais tempo, era essa época que eu tive que dobrar o que eu fazia. E quando eu estava com esses 2 filhos, não, eu já estava com uma outra cabeça, eu não virava noites às vezes. Uhum. Tá? E esse meu filho mais velho falou para o mais novo, são 2 casais, os meninos nas pontas. O mais velho falou pro mais novo, disse, nossa, que legal, você tem um pai que eu não tive. Porque eu não estava tão presente por conta disso. Isso está resolvido, isso foi uma conversa que ele teve, a gente já teve várias conversas depois sobre isso. Somos 5 amigos, né, todos os filhos. Mas ficou, é uma coisa que impacta mesmo, tá? Perfeito isso que você falou, gostei muito. Não, Leandro, adicionar, pegar o gancho desde do Ian, que é exatamente isso, né? Que muitas vezes, principalmente na mobilidade, eu não comentei, mas eu trabalhava nos Estados Unidos para a mesma empresa e fui transferido para o Canadá. Ou seja, o dilema que o Davis passou em não ter essa oportunidade de não ser um escolhido, digamos assim, sendo mais qualificado, eu já não tive fora do Brasil. Ou seja, já foi naturalmente, você é o mais qualificado, você vai representar a empresa nesse projeto em outro país. E eu sendo brasileiro, entendeu? Então, as empresas já estão mais maduras fora do Brasil, e é isso que os líderes brasileiros precisam enxergar, acabar com as diferenças e disponibilizar as oportunidades igualmente para todos. E a questão de dar sempre um pouco a mais pelo fato de ser negro, e interessante que o pai do Davis falava isso para ele, o meu pai também falava isso para mim, minha mãe ainda fala. Quando você sai do Brasil e entra numa cultura diferente, onde você é aceito indiferentemente da sua raça, essa cobrança acaba. Essa cobrança acaba. Um dia eu ouvi uma pessoa falando, hoje eu sou engenheiro de software e eu posso, não sei como se fala em português, mas eu posso estar doente, eu posso ficar doente. Entendeu? Porque a nossa empresa tem dias de doente, né? Se você está doente, sick days, você pode pegar sick days, ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai te perguntar nada. As pessoas têm direito a ficar doente, entendeu? Eu fiquei pensando, nossa,
sobre isso, né? Eu não preciso ir trabalhar doente. Se eu estou doente, eu paro de trabalhar. Então, isso são coisas, pequenos detalhes que ajudam na saúde mental, como o Ian falou, e no desenvolvimento do profissional, né? Só fazendo o último gancho, sobre a questão do desenvolvimento do profissional, né? Quando a gente fala de desenvolvimento do profissional e olhando para a nossa estrutura, para o nosso cenário, para o nosso contexto brasileiro, se a gente olhar para o percentual de managers negros que a gente tem aqui no Brasil, isso não chega a 5%. Sim. Do outro lado, quantos desses 5%, 6% receberam a oportunidade de, e muitas vezes estando em patamar de igualdade com outros, de ter uma experiência internacional? E aí eu falo, pode ser um short assignment, pode ser um período de 3 meses, pode ser um período só de 1 mês. São pouquíssimos. Então, assim, volto a falar, eu acho que existe sim uma responsabilidade do próprio corporativo, da própria empresa, de incentivar, porque não é só o momento que a gente está olhar para os programas de entradas, porque a gente precisa fomentar o futuro. As cadeiras de senior manager, as cadeiras de diretores, as cadeiras de vice-presidente, de CEO, a gente está construindo a partir de agora. As cadeiras de gerente, de middle manager, também a gente está construindo a partir de agora, dando oportunidade para os trainees, enfim, para a galera que está vindo agora. Mas se a gente quiser fazer a pirâmide certinha, precisamos também olhar para quem já está no meio do caminho, no meio da estrutura, porque são essas pessoas que daqui a pouco, tendo uma oportunidade internacional, se capacitando, se desenvolvendo, elas vão ocupar a cadeira de diretores. E é um investimento super necessário das empresas, porque no final do dia, todo esse investimento que é feito em qualquer tipo de colaborador, volta. E também esse investimento vai voltar sendo esse investimento, esse intercâmbio, essa expatriação feito para um colaborador negro. Não tenho dúvida disso. Isso tem efeitos os mais diversos, né? No caso, por exemplo, do próprio Leandro, eu imagino que o efeito é também não somente de desenvolvimento de competências, assim, ele foi transferido dos Estados Unidos para o Canadá, isso é um senhor reconhecimento, mas até de retenção de talentos, né? Também. E vocês acham que estabelecer talvez cotas seria um caminho? E aí a gente vai caminhando assim para algumas propostas que a gente possa tirar daqui, porque, de novo, essa é uma discussão que a gente está trazendo como uma espécie de semente. E a gente quer continuar isso aqui, além do contexto do nosso ABM Summit. Eu acho que essa é uma discussão mais do que necessária. Acho até que já vem atrasada, né? Considerando principalmente esse cenário que o Leandro está trazendo, que lá no exterior, né, eles estão anos-luz de nós, né? Queria a opinião de vocês. Será que estabelecer cotas é um caminho? Eu posso, quando falo em cotas, eu gosto de trazer uma situação bem próxima de mim, que é da minha prima. A minha prima hoje é uma veterinária, excelente veterinária. Ela foi uma aluna cotista na universidade e sem as cotas ela não conseguiria se formar como veterinária. E então, não preciso falar muito, né? Ela teve essa oportunidade, hoje ela é uma veterinária top e graças à oportunidade que ela teve lá atrás, porque a família dela, por ser muito pobre, ela não teria como cursar a universidade veterinária. Então, é isso que eu penso, né? Que é uma oportunidade, como o Ian falou antes. Existem pessoas dentro das comunidades muito boas, muito criativas, inteligentes, mas falta a oportunidade. E eu acho que as cotas, falando sobre cotas universitárias, né, abrem essas portas para as pessoas. Perfeito. Será que a gente pode trazer isso, então, para o ambiente corporativo? O que é que você acha disso, Davis? Eu não tenho a menor dúvida. Eu gostei muito desse exemplo que o Leandro trouxe, e não só para as universidades, mas para o mundo corporativo também. Eu sou muito, muito, muito favorável às cotas. Tá? Já tive grandes embates nas empresas nas quais eu trabalhei sobre isso. Eu sou a favor da cota. Eu acho que a gente tem uma reparação a ser feita. E aqui eu não estou falando de uma forma filosófica, não. Eu acho que efetivamente a gente tem uma recuperação a ser feita. Sou a favor das cotas, mas eu não sou a favor da cota de uma forma permanente. Uhum. Eu acho que precisa ter um espaço de tempo. Tá? Eu não sei se uma geração... Metas. Eu não sei se uma geração...
eu não sei, mas por um espaço de tempo. É semelhante àquele exemplo que eu dei de segurar na mão, de uma pessoa que está entrando e precisa de uma mentoria, precisa segurar na mão, senão ela não vai se adaptar à cultura e vai embora. Mas não segurar na mão a vida inteira, tem que segurar na mão até que ela está arrumadinha, sabe? Já tá entendendo o que é, já está andando com as próprias pernas, manda, solta da mão. Eu acho que toca a mesma coisa, por um período de tempo. Isso. A empresa onde eu trabalho, ela teve um trabalho focado, como você bem conhece, Davis, na questão da diversidade de gênero e no trabalho de lideranças, né, femininas e na preparação e mentoria e sponsorship de lideranças femininas com uma meta, né? Não existe cota hoje, mas existe uma meta de aumentar, se eu não me engano, de 13% a 30% num prazo de 5 anos. Por que não a gente trabalhar essa questão da inclusão no desenvolvimento de lideranças e a mobilidade global como um dos caminhos para isso, no sentido de promover? Ian, eu acho que você estava querendo fazer alguma ponderação aqui. Sim, é que eu sou super a favor do... É que assim, o mundo corporativo, o mercado de trabalho não gosta muito dessa expressão, dessa palavra, né, cota. Parece que você fala cota, todo mundo sai correndo, mas pô, cota de ação todo mundo quer, né? Então, assim, eu sou super a favor da gente estipular metas, targets, objetivos e transparentes, externo e internamente, porque a gente trabalha nas empresas que a gente trabalha muito com foco no resultado, né? E volto lá, né? Remetendo ao princípio aristotélico, né? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Ponto. E para a gente acelerar esse buraco, essa distância de 500 anos que se foi criado, a gente precisa encontrar mecanismos. E realmente Sim. Os mecanismos que hoje a gente precisa encontrar é colocar cota, colocar meta, colocar target, sei lá, utilizar mais as palavras mais bonitas que a empresa achar necessário. Então, assim, acho super importante. Eu acho que, inclusive, é um tipo de discussão, tá? Que a gente precisa fomentar dentro das grandes corporações, dentro das empresas, não só, volto a falar, a porta de entrada, os programas de trainees, as vagas pontuais, mas como a gente entende a nossa responsabilidade para desenvolver aquele profissional que já está ali, para que ele seja aquele futuro diretor, acho que é muito importante. E se tiver que botar uma meta clara, que seja colocado. Sabe por quê? Porque senão, o que vai acontecer, tá? Daqui a 2 anos, olha, eu estou prevendo, tá, gente? Tá gravado. O que vai acontecer? A gente vai ter uma pressão maior, mas aí já não vai ser por pessoas na base, porque como bem o David trouxe, a gente já está fazendo relativamente um trabalho bom. 10% do que a gente deveria fazer, 10%, mas bom. Daqui a pouco, a pressão, e aí a pressão dos investidores, vai ser, beleza, eu quero senior manager, eu quero diretores. E a gente não vai ter tantas pessoas assim. Do outro lado, as empresas também não querem acelerar, isso é muito louco, né? Aquele colaborador negro, da mesma forma que a gente dá oportunidade para aquele colaborador branco que às vezes não tem o mesmo, que não está preparado. A gente simplesmente acelera e fala, putz, não, a gente tem que esticar essa pessoa aqui. Mas quando é o colaborador negro, tem 2 pontos. Só que daqui a pouco o que vai acontecer? A gente vai precisar de negros sentando em mais cargos de direção, CEOs, etc. E o que vai acontecer? Vão lá no Canadá buscar o Leandro. Sim. Por quê? Porque o Leandro vai falar, putz, eu trouxe o Leandro aqui, é um diretor negro, bom, legal, parará, pererê. E aí vai começar o rouba-monte. Vão tirar de empresas para colocar em outras empresas e continuar entre as mesmas pessoas. E a gente precisa abrir esses espaços, a gente precisa criar mais oportunidades. E não é pegar o Leandro e tacar o Leandro de empresa em empresa, pegar o Ian, tacar o Ian de empresa em empresa e deixar aquela renda, aquele dinheiro, aquelas oportunidades na mão das mesmas pessoas. É deixar o Leandro onde ele está e que ele seja muito feliz onde ele está, e deixar o Ian onde ele está e que ele seja muito feliz onde ele está, e criar mais Ians, mais Leandros, mais Davis. Só que para isso, a gente precisa criar essa cultura, essa discussão, esse costume de pensar em desenvolvimento, e aí desenvolvimento tem que ter paciência também para a população negra. Não é simplesmente, estamos abrindo a porta e tudo bem, não.
existe todo um contexto, toda uma subjetividade que eu acho que precisa ser atingido para a gente atingir esse patamar. E tem todo um ecossistema, né, pessoal? A gente falou muitas empresas aqui das corporações, de como elas devem investir, abrir portas, mas aí quando a gente olha para o racismo estrutural, nós como negros, principalmente no Brasil, muitas vezes nós mesmos pensamos que não somos capazes. A gente pensa, não, eu não consigo, como que eu vou ser um Ian? Como que eu vou ser um Davis? Como que eu vou ser um Leandro? Como que eu vou ser uma Carolina? Então é aí que entra, vou fazer um pouco, vender meu peixe um pouco, mas eu sou fundador da Uomo TV, que é uma plataforma de streaming focada no protagonismo negro, dramaturgia negra. Ou seja, através do audiovisual, a gente vai levar essa motivação, essa autoestima para todas as pessoas para verem. Existem Ians, existem Leandros, existem Davis. Ou seja, e as empresas têm que se unir para investir nesse tipo de iniciativa, porque não adianta elas abrirem portas e não ter candidatos. Então, os candidatos têm que aparecerem também. Então, como que a gente vai mudar o mindset das pessoas também, para elas acreditarem e irem atrás dessas oportunidades? Mas se elas não se enxergarem, seja no audiovisual, seja na sua comunidade, como pessoas que têm capacidade, dificilmente elas, né, menos pessoas negras vão estar batendo nas portas dessas grandes empresas. Então, a gente tem que ir para a base e atingir a grande massa e mostrar para eles que todos têm oportunidades. Basta a gente correr atrás e investir nessas pessoas da forma correta. Perfeito, perfeito. A gente está chegando aqui, né, ao nosso tempo, então eu queria aproveitar, né, vocês três deixassem aí uma mensagem ou uma recomendação para os líderes corporativos no sentido de promover a inclusão racial nos programas de mobilidade das suas empresas. Se vocês pudessem resumir isso em uma expressão, uma palavra, uma mensagem, para a gente, isso está gravado, e a gente vai levar essa discussão adiante. Qual seria aqui a mensagem de vocês para as lideranças no sentido de desenvolvimento de talentos negros e juntar isso com os programas de mobilidade que hoje existem, que praticamente essa representatividade da população parda e negra é muito pequena. Davis, você pode começar aqui com a sua mensagem final? Eu acho que vai muito da mudança cultural mesmo. Vai da mudança cultural. Eu acho que é um tema um pouco delicado esse que eu vou trazer, mas existe preconceito nas empresas, existe racismo nas empresas. Eu trabalhei bastante numa estrutura de ética. Eu trabalho isso em algumas organizações quando eu estou fazendo consultoria. E a tolerância tem que ser zero na empresa. Tolerância zero. Sabe, se for constatado uma denúncia, um caso de racismo, etc., isso tem que ser cortado de uma forma exemplar. A gente precisa começar a dar recados muito sérios de que isso não pode acontecer e de que o respeito, justiça e bom senso precisam prevalecer. Eu acho que primeiro de tudo. E não dá para fazer, precisa começar. Tá? Não está pronto ainda, né? Esse programa precisa começar. E eu sempre falo da diversidade e inclusão, eu acho que vai muito para esse tema também. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Sim. É uma maratona. Ele demora, mas tem que começar. Porque no momento que a gente começa, no momento que a gente começa uma mudança cultural, no momento que a gente começa a mostrar que determinadas práticas são inadmissíveis na empresa, a gente começa a trabalhar de uma forma muito mais íntegra e correta. Vai nos valores. Né? Os valores da empresa. Isso vai deixar o público interno, os colaboradores, muito mais confortáveis de falar, puxa, é essa empresa que eu quero trabalhar. Não é essa empresa que eu quero ir embora. Essa empresa eu consigo crescer. E isso acaba perpassando para o mercado. A empresa começa a ser referência, as pessoas começam a olhar a empresa. A empresa começa a ser escolhida pelos jovens que querem trabalhar. A empresa começa a ser escolhida pelos consumidores. Isso faz toda a diferença. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Davis. Leandro, qual seria, então, a sua mensagem à liderança? E aí a gente vai levar essa mensagem para a liderança brasileira, para a gente dar esse passo inicial aí que a gente precisa dar nessa maratona
Qual seria então essa sua mensagem hoje, numa posição de liderança, numa empresa no exterior, onde você conseguiu galgar esse espaço, né, do exterior? Qual a mensagem que você passa aqui para a gente nesse webcast? A minha mensagem para a liderança é principalmente cuidem dos seus talentos, escutem os seus talentos e olhem para os dados. E essa discussão que está ocorrendo hoje no mundo inteiro não é mimimi, não é tendência, é a realidade. Então, olhem para os dados, se têm dúvidas ainda, olhem para os dados, pesquisem, escutem os seus talentos e entendam para onde eles querem ir, quais são os seus desejos. É aí que vem a diferença. Muitas vezes o desejo de um profissional de liderança não é sair do Brasil. Não é deixar a família para trás, como é o meu caso. Minha família é toda no Brasil. Então, né, escutem os seus talentos, entendam as necessidades, olhe para os dados, e como eu sou analista de dados, a minha dica é essa, né? Por enquanto. E a partir disso, vamos dar esse pontapé inicial aí que o Davis deixou aqui de mensagem, né? Ian, qual a sua mensagem aqui para a gente levar as lideranças e transformar, né, essa situação que a gente se encontra hoje, para a gente promover um ambiente mais inclusivo e desenvolver mais lideranças negras, inclusive através dos programas de mobilidade? Bom, eu sempre falo, seja na palestra, seja no próprio IBO, né, que é o Instituto Black Ops que eu fundei, que eu vou sempre na linha da transparência, sabe? Eu acho que quanto mais transparente a gente puder ser, eu acho que as coisas se resolvem de maneira mais clara e melhor. E ser transparente passa muito também pelo ponto da intencionalidade. Então, assim, além da mudança cultural que o David trouxe, eu acho que a gente tem que migrar para uma mudança intencional. E quando eu falo mudança intencional, eu não digo que essa mudança, essa transformação vai acontecer do dia para a noite. Vamos estalar os dedos e tudo isso vai acontecer. Não, eu digo que a gente precisa ter um interesse intencional, com ações intencionais, para que a gente comece a, de fato, mudar. Por quê? Porque uma vez que a gente começar a ter essas ações intencionais e aí com metas, métricas, objetivos claros e transparentes, focando no médio prazo, e enxergar, e aí eu volto lá, né, que é a mudança do mindset que você falou, Dejo. Enxergar o valor, enxergar o que isso pode trazer de resultado pessoal, social, receita por trás dessas mudanças intencionais, a gente vai perceber que é muito mais além de simplesmente dar uma oportunidade. Isso passa por pessoas, isso passa por respeito, isso passa por dinheiro, isso é business. É business. Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, eu tinha parado de utilizar essa expressão, que é a expressão que se não for no amor, vai na dor, né? Eu estou mudando ela. Por quê? Porque nós, enquanto população negra, a gente foi acostumado a viver na dor. E o que a gente mais quer nesse momento é viver no amor. Então, assim, precisamos que essas ações intencionais de Global Mobility, de abrir mais oportunidades nos programas de trainee, estágio, vagas pontuais, de desenvolvimento da população, dos colaboradores, de pessoas negras dentro das empresas sejam intencionais e que essa intenção no médio prazo, ela vai passar a ser genuína. Por quê? Porque a gente vai ter cada vez mais pessoas incluídas, que, consequentemente, vamos ter cada vez mais pessoas diversas. Isso não tem que ser para amanhã, isso tem que ser para hoje, né? Porque, como bem o Licínio fala, e eu falo muito também lá no IBO, o futuro é agora, não dá mais para esperar, não tem como mais esperar. E, repito, o futuro das empresas é preto, e isso é uma ótima ideia. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria agradecer a cada um de vocês que participaram desse webcast, Ian, Davis, Leandro. De novo, esperando que essa discussão esteja somente começando, né? Eu acho que a mensagem de vocês deixou isso muito claro, que tem o intuito de provocar tanto os nossos associados na ABM e os nossos clientes, até porque eu vou terminar aqui parafraseando o ex-presidente norte-americano Barack Obama, no qual é uma citação que eu acredito muito, assim como acredito vocês também, e que vocês também têm essa mesma percepção, onde ele disse que a diversidade é uma fonte de força.
Até me emociono. Não é caridade. Não é a coisa certa a se fazer. É a coisa inteligente a se fazer. Muito obrigada a vocês e até a próxima.